Amar é evangelizar. A Web Rádio Meimei apresenta Sementinhas do Amanhã. Olá, bom dia, sejam todos bem-vindos. Eu sou a Mari Bonini. Estamos aqui para mais um Sementinhas do Amanhã. Bom dia, Caio, tudo bem? Tudo. Bom dia, Miguel, tudo bem? Tudo bom. Passou bem a semana? Passei. Então tá bom. E a escola, tá tudo certo? Tá perfeita. E a sua também, tá tudo bem, Caio? Tá ótima. Não saíram as notas ainda, né? Não. Na Na verdade, eu acho que já saíram sim. Vamos ver, hein? Vixe. Vixe, Maria. Então tá. Vamos começar o programa de hoje? Vamos. Não. O Caio tá com preguiça, gente, pelo amor de Deus. Bom dia. Não é pra ter preguiça, não. Preguiça a gente guarda na gaveta, certo? Não. Ó, vamos lembrar então. A gente estava falando sobre o que mesmo, Miguel? A gente tá falando sobre os espíritos da suposta liberdade deles, A evolução, né? A evolução né? deles. Deus criou cada um com o Livre-arbítrio. livre-arbítrio deles. Que Aham. tem o... Esqueci a palavra agora. O que? Não sei. o que você quer Ignorância e o... Ah, tá. É, que não existem espíritos maus, né? E que eles sofrem conforme as opções que eles fazem. Então, o tempo do sofrimento deles depende deles quererem ser felizes. A partir do momento que eles percebem que eles precisam evoluir para ser feliz, eles começam a mudar de atitude. Sim. E isso através do livre-arbítrio deles. Muito bem. Então, vamos dar continuidade. Apesar da gente ter visto tudo isso e ter aprendido que Deus criou os espíritos todos simples e ignorantes, nós também aprendemos que a evolução de cada um é diferente. Depende do espírito. Como a gente já falou aqui, depende das escolhas de cada um, né? Nós podemos dizer, então, que existiria uma classificação de espíritos? E se dá para classificar os espíritos, essa classificação seria com base em que critério? O que vocês acham? Você acha, Caio, que existe uma classificação de espíritos? Acho. Acha? Talvez exista. Como que seria essa classificação? Não sei direito, né? Porque, assim, tem vários jeitos de classificar. Tipo... Seria com base no quê? Dá uma ideia. Nas escolhas dele. Grau Espiritual. espiritual. Tipo, espíritos inferiores estão na posição mais baixa. Aí espíritos superiores estão na posição mais alta e tem espíritos medianos. Estão na posição do meio. Ficaria tipo aquelas pirâmides lá que... Uma pirâmide? Vamos ver? Vamos ver o que o livro dos espíritos, né? Os espíritos lá que orientaram o Kardec falaram sobre isso. Sim. Sim. E aí depois nós vamos entender por que a gente precisa saber sobre isso. Tá bom? Tá. Vamos ver se a gente consegue entender isso hoje ou só na próxima aula. No próximo programa. Não é aula, né? É programa. Pra quem tá ouvindo uma aula. Mais ou menos, né? Complementa a É. aula da evangelização, né, Miguel? Sim. Então, tá bom. Então, Caio, começa lendo pra gente hoje. Eu queria que você lesse o texto 105. Texto 105 do livro O Livro dos Espíritos. Questão 96. Os espíritos são todos iguais, ou existe entre eles alguma hierarquia? São de diferentes ordens, segundo o grau de perfeição a que tenham chegado. Questão 97. Há um número determinado de ordens ou de graus de perfeição entre os espíritos? É ilimitado o número dessas ordens, pois não há entre elas uma linha de demarcação traçada como uma barreira, de maneira que se pode multiplicar ou restringir as divisões à vontade. Não obstante, se considerarmos os caracteres gerais, podemos reduzi-las a 3 ordens principais. Na primeira ordem, podemos colocar os que já chegaram à perfeição,
os espíritos puros. Na segunda, os que chegaram no meio da escala. O desejo do bem é sua preocupação. Na terceira, os que ainda estão na base da escala. Os espíritos imperfeitos, que se caracterizam pela ignorância, o desejo do mal e todas as más paixões, que lhes retardam o desenvolvimento. Então vamos parar aqui um pouquinho. Foi o que eu falei. Foi Olha, exatamente É tipo o negócio o que da eu pirâmide lá, né? Do tempos antigos, no Egito Antigo. Era aqui, lá. Então tem o faraó, que seriam os espíritos puros. Aí tem o, tipo, servos, né? Que seriam os espíritos medianos. Faraó, E os servos escravos, e que seriam os espíritos inferiores. É uma Vamos supor boa assim. analogia, Caio, pra gente entender. Mas você acertou. Realmente, eles esclarecem isso, que existe uma hierarquia. É uma divisão, na verdade, né? Ele fala, assim, diferentes ordens. E o critério seria o grau de perfeição a que eles chegaram. Só que eles dividem em 3 ordens principais, né? A primeira dos espíritos puros, a segunda dos intermediários e a terceira dos espíritos imperfeitos. Mas dentro de cada uma dessas ordens, ele fala que, sim, que o número de graus de evolução, né, de perfeição, é ilimitado. Por quê? Porque varia de espírito para espírito, né? E tem muitos, e não tem uma linha que demarca exatamente quando você sai de um e entra no outro. E aí nós vamos ver isso mais devagarzinho, certo? Continua Certo. lendo pra gente, por favor. Questão 98. Os espíritos de segunda ordem só têm desejo do bem. Terão também o poder de o fazer? Eles têm esse poder, de acordo com o grau de sua perfeição. Uns possuem a ciência, outros a sabedoria e a bondade. Todos, entretanto, ainda têm provas a sofrer. Questão 99. Os espíritos de terceira ordem são todos essencialmente maus? Não, uns não fazem bem nem mal. Outros, ao contrário, se comprazem no mal e ficam satisfeitos quando encontram a ocasião de praticá-lo. Há ainda espíritos levianos ou estouvados, mas travessos do que malignos. Travessos, cara. Travessos, que se comprazem mais na malícia do que na maldade, encontrando prazer em mistificar, causar pequenas contrariedades das quais se riem. Então, ele fala assim que os espíritos de segunda ordem, então os puros são puros, né? A gente não... puro, ele não tem subdivisão, né? Essa primeira ordem. A segunda ordem, eles desejam o bem, o desejo do bem é uma preocupação, eles se dedicam ao bem, mas isso não significa que eles não tenham que melhorar, né? Os da terceira ordem, existem vários. Então, ele fala assim, ó, uns fazem o bem, não fazem nem o bem nem o mal. Outros fazem o mal porque querem, se sentem satisfeitos em fazer o mal, né? Aproveitam todas as oportunidades que eles têm para fazer o mal. Aí tem os espíritos levianos ou estouvados, que eles falam, que são aqueles mais travessos, que eles gostam de pregar peça, de somem com as coisas, mas eles não fazem aquilo por maldade, eles fazem aquilo por divertimento, porque eles se divertem com aquela situação. Tem aqueles que se sentem prazer em fazer maldade mesmo.
E tem aqueles que se satisfazem com pequenas contrariedades, deixar alguém aborrecido. Então, a gente vai tá vendo aqui que existem 3 ordens. Uma que não se subdivide, a intermediária tem subdivisões e a terceira ordem tem mais subdivisões ainda. Ok? Entendido isso? Sim. Entendido. Então tá. Podemos observar, então, que dentro de cada uma dessas 3 ordens de espíritos, consideradas de acordo com o grau de perfeição, existem vários tipos de espíritos. Embora os espíritos que trouxeram as informações para o Kardec tenham apresentado algum tipo ou categoria de espírito dentro de cada uma dessas 3 ordens, eles nos disseram que esse rol não é taxativo, já que ele é ilimitado. Então, vamos ver um pouquinho do que eles ensinam, né, as características e o que eles ensinam sobre o que eles chamam de escala espírita. Vamos. Pode ser? Lê pra gente, Miguel, por favor, o texto 106. Texto 106 do Livro dos Espíritos. 100. 100 observações. 100 é como se fosse a questão 100, tá bom? Sim. Tá. Observações preliminares. A classificação dos espíritos funda-se no seu grau de desenvolvimento, nas qualidades por ele adquiridas e nas imperfeições de que ainda não se livraram. Esta classificação nada tem de absoluta. Nenhuma categoria apresenta caráter definido, a não ser num conjunto. De um grau a outro a transição é insensível, pois nos limites as diferenças se apagam, como nos reinos da natureza, nas cores do arco-íris ou ainda nos diferentes períodos da vida humana. Pode-se, portanto, formar um número maior ou menor de classes de acordo com a maneira porque se considera o assunto. Ajuntemos ainda esta consideração que jamais se deve perder de vista entre os espíritos, como entre os homens, aos que são muito ignorantes. E nunca será demais estarmos prevenidos contra a tendência a crer que eles tudo sabem por serem espíritos. No mundo dos espíritos, o que tem conhecimentos limitados são como os ignorantes deste mundo, incapazes de aprender um conjunto e formular um sistema. Eles não conhecem ou não compreendem, senão imperfeitamente, qualquer classificação. Para eles, todos os espíritos que lhes sejam superiores são de primeira ordem, pois não podem apreciar as suas diferenças de saber, de capacidade e de moralidade, como entre nós faria um homem rude em relação aos homens ilustrados. Os espíritos admitem geralmente 3 categorias principais ou grandes divisões. Na última, aquela que se enquadra na base da escala, então os espíritos imperfeitos caracterizados pela predominância da matéria sobre o espírito e pela propensão ao mal. Os da segunda se caracterizam pela predominância do espírito sobre a matéria e pelo desejo de praticar o bem. São os espíritos bons. A primeira, enfim, compreende os espíritos puros, que atingiram o supremo grau de perfeição. Essa divisão nos parece perfeitamente racional e apresenta caracteres bem definidos. Não nos resta senão destacar por um número suficiente de subdivisões as nuances principais do conjunto. Foi o que fizemos com o concurso dos espíritos, cujas benevolentes instruções jamais nos faltaram. Muito bem. Então, aí ele está fazendo uma introdução que a gente precisa para a gente conseguir entender essa classificação. Só que aí, Miguel, quando a gente for ver a classificação,
da mesma forma que eles colocaram aqui, vocês perceberam que eles começaram a falar da última ordem para a primeira? Da terceira para a primeira? Então, eles vão falar aqui também, primeiro, dos espíritos imperfeitos, que seriam, como você falou da pirâmide, né? Seria a base da pirâmide. Então, como funciona a pirâmide? Lá na ponta tem pouca... a ponta é menor e a base é bem maior, né? Então, a gente parte do pressuposto que lá na base, no segundo, tem mais espíritos do que no meio, do que no intermediário, que também tem menos do que lá na parte de cima da pirâmide. E é mais ou menos isso aí que vai acontecer aqui também. Então, quando a gente for... Tem mais um textinho e depois a gente já vai... mais 2 textinhos e depois a gente já vai entrar nessa classificação, nessa escala mesmo. E aí é um texto bem longo, mas ele é importante, certo? Caio, por que você acha que é importante a gente aprender essa classificação dos espíritos? Porque, vai que alguém pergunta na evangelização assim, ó. Tá, agora classifiquem os espíritos em suas determinadas classes. Nossa, o Alexandre vai falar isso na evangelização? Ele vai dar uma atividade assim? Classifique os espíritos? Olha, pode ser. E lá na sala eu vou explicar melhor lá quando tiver essa atividade. Porque aí você já vai ter visto aqui na rádio, né? O Miguel também. E aí, basicamente, a gente vai ter que classificar os espíritos. Mas será que é só para isso, só para evangelização que a gente precisa saber? Não, para a vida toda. Então, mas porque só pelos comportamentos de uma pessoa, a gente consegue saber a classificação dela. Mas então, essa classificação é dos espíritos encarnados? Desencarnados também. Ah, desencarnados também. Então, isso é importante para a gente saber com quem a gente está lidando? Sim. Porque assim, se eu não for médium, eu não vou lidar com os espíritos desencarnados, é isso? Não. Como você disse da outra vez. Você já é um espírito, né? Deixa o Miguel falar. Como você disse da outra vez, todo mundo tem um pouco de ser médium, alguma coisa assim, né? Muito bem. Então, vamos lá. Caio, lê o texto 107 pra gente entender por que é importante essa classificação de espíritos que a gente vai ver. Deixa eu ver, ó. De que livro que é esse texto? O Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 21. Muito bem. O século nosso século. Então vai, lê pra gente, por favor. Item 7. Item 7. O Espiritismo vem revelar outra categoria de falsos cristos e de falsos profetas. Bem mais perigosa, que não se encontra entre os homens, mas entre os desencarnados. É a dos espíritos enganadores, hipócritas, orgulhosos e pseudo-sábidos. Passaram da terra para a erraticidade e se disfarçam com nomes veneráveis, para procurar, através da máscara que usam, tornar aceitáveis as suas ideias, frequentemente as mais bizarras e absurdas. Antes que as relações mediúnicas fossem conhecidas, eles exerciam sua ação de maneira mais ostensiva, pela expressão, pela mediunidade inconsciente, auditiva ou de incorporação. O número dos que em diversas épocas, mas sobretudo nos últimos tempos, representa como alguns dos antigos profetas, como Cristo, como Maria, sua mãe, e até como Deus, é considerável. São João nos põe em guarda contra eles, quando adverte. João, Epístola 1, capítulo 4, versículo 1, é isso? Isso. Meus bem amados, não acrediteis em todos os espíritos,
mas provai se os espíritos são os de Deus. Porque muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Levantado no mundo. O Espiritismo nos oferece os meios de experimentá-los, ao indicar as características pelas quais se reconhecem os bons espíritos. Características sempre morais e jamais materiais. É sobretudo o discernimento dos bons e dos maus espíritos, que podemos aplicar as palavras de Jesus. Reconhecer-se a árvore pelos seus frutos. Uma boa árvore não pode dar maus frutos. Uma árvore má não pode dar bons frutos. Julguem-se os espíritos pela qualidade de suas obras, como a árvore pela qualidade de seus frutos. Muito bem. Então, aqui ele fala assim, nesse texto do Evangelho, ele fala que existe uma categoria muito perigosa de falsos cristos, né, e falsos profetas, principalmente entre os desencarnados. Eles se apresentam, são espíritos enganadores, hipócritas, orgulhosos e pseudo-sábios. E muitas vezes, para dar credibilidade àquilo que eles falam, eles se apresentam como pessoas, né, com o nome de pessoas que foram, que são reconhecidas, foram reconhecidas na época em que elas viveram como pessoas sábias, pessoas cultas, ou pessoas que tinham muito importantes. Então, eles falam assim que tem muitos espíritos que se manifestam e dizem que são Bezerra de Menezes, que são Jesus, que é Maria, ou outros espíritos que a gente reconhece dentro da doutrina espírita como espíritos de um calibre evolutivo maior, e eles se apresentam para que as pessoas acreditem, né? Eles se apresentam com o nome desses espíritos para que as pessoas acreditem neles, naquilo que eles estão falando. E aí ele fala que, então, qual é a importância? Por que a gente precisa saber essa classificação? Para a gente saber diferenciar. E como que a gente diferencia? Olha lá, tá até grifado lá no texto. Como que a gente diferencia? Morais. Pelas características morais. E nunca materiais. E nunca materiais dos espíritos. Então, e como que a gente vai verificar as características morais do espírito? Pelo que ele diz. Muito bem, pelo que ele diz. Porque, como ele falou aí, olha, reconhece-se a árvore pelos seus frutos. Uma boa árvore não pode dar maus frutos. E uma árvore má, uma árvore ruim, ela vai dar fruto saudável? Fruto bom? Não, né? Então, é isso que eles querem dizer assim. Então, se o espírito falar coisas evoluídas, apropriadas, provavelmente ele é um espírito mais evoluído. Agora, se no meio da conversa dele, ele usar, assim, manipular, usar o ego, né, engrandecer o ego da gente, ou então usar palavrão, usar palavra ríspida, ou tentar trazer uma ideia assim de revanche, de individualismo, de egoísmo. Vocês acham que ele vai ser um espírito evoluído? Não. Não vai. É tipo um limoeiro dar uma banana. Não vai dar, né? Um limoeiro obviamente. Não dá banana. É tipo uma árvore de maçã dar um mamão. Não vai dar. E se ele quiser evoluir, vai demorar muito pra isso acontecer.
um limoeiro, dá um limão. Uma laranjeira, não pode dar uma maçã, vai dar uma laranja. Entendi. Mas vocês entenderam, então, Sim. Eu entendi. por que que é importante? Sim. Sim. Porque, assim, às vezes, quando a gente vai ler, a gente acha que... Ai, muito detalhe. Para que eu preciso saber isso? Mas por isso que eu coloquei esse texto aí, para a gente entender que é importante a gente saber diferenciar. Ah, só se eu for ser médium, se eu for trabalhar num trabalho mediúnico, que vai ter manifestação de espírito? Não, né? Porque a gente sofre influência dos espíritos a todo tempo. Então, sabe quando vem aquela ideia que fala assim, vai lá, se vinga, se vinga. Ah, você pode ter certeza que essa intuição não veio de um espírito bom. Então, aí você vai conseguir identificar que aquela intuição não veio de um espírito bom, que está influenciando você, e vai conseguir afastar e não fazer aquilo que ele está te sugerindo, certo? Certo. Miguel, lê pra gente esse texto, o texto 108, pra gente encerrar, porque o nosso programa já está acabando. Aí depois a gente deixa a classificação para o próximo programa, pode ser? Pode ser. Vamos lá, então. Ainda nas observações Preliminares. Isso. Feitas na questão 100 de O Livro dos Espíritos, os Espíritos nos esclarecem que, com a ajuda desse quadro, será fácil determinar a ordem e o grau de superioridade ou inferioridade dos espíritos, com os quais podemos entrar em relação e, por conseguinte, isso, o grau de confiança e de estima que eles merecem. Esta é, de alguma maneira, a chave da ciência espírita, pois só ela pode explicar-nos as anomalias que as comunicações apresentam, esclarecendo-nos sobre as irregularidades intelectuais e morais dos espíritos. Observaremos, entretanto, que os espíritos não pertencem para sempre e exclusivamente a esta ou aquela classe. O seu progresso se realiza gradualmente e como muitas vezes se efetua mais num sentido que noutro. Neles podem reunir as características de várias categorias, o que é fácil para avaliar por sua linguagem e seus atos. Muito bem. Então, é isso aí que a gente conversou, né? A gente vai conseguir identificar conforme a sua linguagem, os seus atos, aquilo que eles falam, né? O conteúdo daquilo que eles falam, certo? E isso que ele está falando aqui é muito importante, que embora um espírito hoje ele esteja numa determinada categoria, isso não quer dizer que ele vai ficar ali para sempre, porque lembra, a evolução é contínua, constante, Complexa. Ela vai sempre acontecer. Então, ninguém vai ficar só numa categoria ou numa classificação, tá? Da escala, certo? Combinado? Sim, Combinado. Então, tá bom. Vamos nos despedir do pessoal, então, gente? vamos. Porque, Vamos. afinal de contas, nosso programa está terminando novamente. Certo? Quem vai despedir primeiro? Eu. O Caio. Vai, Caio. Um beijo, um abraço, uma boa semana. E que vocês tenham uma ótima semana. Muito bem. E você, Miguel? Gente, muito obrigado por nos ouvirem hoje e espero que tenham gostado do nosso programa e que voltem aqui na semana que vem. Muito bem. Eu também espero, viu, Miguel, que todo mundo esteja aqui com a gente, curtindo o nosso programa, aprendendo bastante. Embora o programa seja feito com vocês, que são pré-adolescentes, adolescentes, esse é um programa que traz muita informação Que acolhe todo mundo. para todo mundo, exatamente, desde a criancinha até o vovozinho, né? Então, todo mundo que quiser aprender, que quiser aprender um pouquinho mais, pode
ouvir o nosso programa, que vai gostar bastante, certo? Então, eu me despeço de todos aqui, também agradecendo pela companhia, que a gente possa se encontrar na semana que vem, no domingo, às 9 horas da manhã, para mais um Sementinhas do Amanhã. Então, um beijo a todos e fiquem com Deus. Boa semana.